Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, o podcast do cirurgião geral, senhores, o seu congresso semanal de cirurgia geral. E eu tô falando bem rápido porque hoje quem vai dominar a sessão de novidades do Cirurgiando sou eu, senhores. Sou eu, não vou deixar ninguém falar, porque eu tô em mania total, mania absoluta. Tô possuído, totalmente possuído, por isso que a entrada foi voando e o grito foi como era antigamente, muito mais... com muito mais energia, né? Com muito mais energia, porque hoje eu recebi a resposta de que eu passei na prova, senhores. Eu passei na última prova. Essa desgraça, eu nunca mais vou ver isso aqui, cara. Vou pegar, rasgar os papéis aqui, ó. Essa desgraça eu nunca mais vou ver. Eu nunca mais vou ver isso. Finalmente finalizado esse processo, eu deixo para Dr. Diego Adão e Dr. Adriano Flug, mais uma rasgada, tocarem esse resto desse episódio com mensagem de maníaco, com um monte de coisa, porque eu tô alucinado, eu vou só participar da discussão. Diegão e Flugão, como vocês estão? Tem que assistir no YouTube hoje o episódio também. O cara rasgou a apostila do Step. Tô alucinado, vou botar fogo nisso aqui, cara. Não aguento mais. Possuído. Primeiro, então, antes de mais nada, um abraço e um parabéns pro Gutão, que terminou agora? A prova acabou, né? Agora é só o resto. Parabéns aí. Todo mundo que acompanha o Mania desde o começo sabe o quanto o Carlos se dedicou para o Step 1 lá, no episódio do Step 1, lembra? Depois do 2. Aí ele não vinha, porque tava estudando. Aí sempre era assim, ele falava assim, gente, hoje eu não vou gravar, tá? Porque eu vou estudar. Aí de repente ele conectava para gravar. Parabéns, Gutão. E parabéns, na verdade... Valeu. Tá dando parabéns pra gente, né? Então, muito obrigado pro Felipe Machado Monteiro. Felipe Machado Monteiro. Ele é R1 de Cirurgia Geral do Hospital Municipal de Piedade, no Rio de Janeiro. Felipão, obrigado pela sua mensagem. Ele mandou assim, caixa alta, ó, como se você estivesse gritando, Gutão. Que episódio sensacional. Vocês são... Censura, tá? Sigo na batalha de convencer alguns staffs sobre o jejum abreviado. No final, a evidência vencerá. Cara, olha que mensagem animal. Muito é isso bom. Aí, Filipão. A gente também é desse time. Convencer staffs que estão presos às evidências antigas é difícil. Já passei por isso. Carlos passou. A gente passa por isso. E, cara, trabalho de formiguinha, mostra um artigo, mostra um pedaço do podcast, comenta um caso, arruma uma dupla, um trio que você consiga... mostrar a evidência, e assim, cara, a verdade é avassaladora, porém, como diria o Max Planck, a ciência evolui a cada funeral. Tem gente, Felipão, que também não adianta. Algumas batalhas você não vai adiantar, você não vai vencer, é briga perdida, saiba onde você põe seus exércitos, porque algumas coisas, cara, só com a reencarnação, só na outra vida. Pesado, hein? Flugão ficou até assustado com a sua colocação, Diegão. Parabéns, canal mais que merecido, só que eu tô esperando o churrasco, não é só assim não, tem que ter churrasco. Cara. E vai ter que ter bebidas do pai do Carlos, o grande mestre dos drinks, hein? Meu pai vai gostar de saber. Bom, a gente vai falar do que hoje, Carlão? Ou tem algum anúncio para fazer antes? Bom, mensagem do maníaco já foi, né? O que a gente tem para falar que é muito legal, que eu não falei também, porque eu tô alucinado com o negócio da notícia, né? É que a gente teve a live do curso de cirurgia baseada em evidência, que foi animal. Essa live foi ontem. Se você perdeu a live, não fique preocupado, porque o nosso curso já está no ar para você adquirir se quiser. Então fique atento, nosso curso de cirurgia baseada em evidências, Trilha 1, ensaios clínicos randomizados em abdômen agudo inflamatório já está disponível para você adquirir. E também tem que lembrar muito a galera que em breve teremos novas vagas da comunidade do bisturi. Então se preparem, quem já está na nossa lista vai receber um comunicado, vai receber um e-mail, vai entrar num grupo específico. Quem ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, se você está a fim de entrar na comunidade, entra no nosso site, deixa o seu registro lá, o seu e-mail, para a gente poder entrar em contato com você, e aí você vai entrar com a gente na nossa lista das novas vagas. Mas a gente vai avisar vocês, então fiquem atentos. Acho que é isso aí, né, Flugão, Diegão? Lembrando que os cupons de desconto da CBE
no curso de trilhas de abdômen agudo dura muito pouco tempo, então fiquem de olho para aproveitar essa barganha. E a CDB que vai abrir em breve, essa esgota muito rápido. A última vez esgotou na própria live, então tem que ficar de olho mesmo. As vagas são muito limitadas pela própria concepção do curso, então tem que ficar de olho, não tem jeito. Se perder a live, provavelmente vai perder a vaga também. Muito bom. Então, mês de novidades e lançamentos. E esperem que, se nossos planos derem certo, vem muito curso por aí, né? A gente vai lançar um monte de coisa, mas a gente vai contando a seu tempo aí as novidades. Bora pro episódio. Suado, hein? Mês suado. Hã? Mês Oi? suado, né? Mês suado, tá puxado. E tem começo de residência, hein? Além de tudo, a gente tá girando os pratinhos do começo do R1, fechando nota. Semana que vem tem TCC, galera vai defender TCC. Inclusive, convidei esses dois bandidos para serem da banca do TCC. Só o Guto aceitou, o Adriano não aceitou. Que fique claro para os meus residentes que estão me ouvindo que o doutor Adriano Flug se negou a ir na banca de defesa de TCC deles. Eu não pude porque tenho cirurgia marcada, mas eu fiquei muito honrado com o convite e pode ter certeza que eu estou torcendo por vocês. Valeu. Cirurgia marcada, caramba, que é isso aí. Sabe o que é? Ele vai estar voando, ele vai ter que comprar um Starlink para poder conectar do avião particular, que ele vai estar exatamente no período que você está fazendo o TCC, ele está viajando para as Maldivas. Mas vai ser legal demais. Bora, Mas aqui não é mania de viagem, não é mania de TCC, é mania do quê? De apendicite aguda. É mania de cirurgia. É mania de cirurgia, mas vocês já viram que a gente vai discutir o tratamento não operatório. Isso aqui é uma brincadeira de mau gosto, né? Mania de cirurgia é uma mania de tratamento não operatório agora. Mania de clínico. Não, mas na verdade, provavelmente dos 3 assuntos que a gente vai falar, em algum momento a gente vai acabar operando. Então talvez mania do tratamento não emergencial da apendicite aguda, para ficar menos clínico, né? Pode ser, vai. Acho que facilita. E como o Guto tá aqui, ele é o que maneja aí, ele que vai tocar o episódio. Ele falou que é só discutir, mas não vai não. Ele que vai fazer as perguntas. Vai lá, Gutão. Sempre sobe para mim, cara. Não tem nada de novidade aí. Muito bom, senhores. Então vamos começar. A ideia aqui, então, é discutir a apendicite aguda. E o objetivo, o foco desse episódio é a gente discutir aquelas situações que a gente não opera o paciente, pelo menos de cara. Porque a gente sabe que a apendicite, todo mundo que você perguntar, vai falar que a apendicite é uma doença de tratamento cirúrgico. E nos últimos anos a gente tem visto cada vez mais estudos que estão analisando propostas de tratamento clínico para o paciente com apendicite aguda. Agora, se vocês analisarem bem o estudo, e cada um desses estudos, todos têm alguma coisa que a gente tem que dar uma criticada também no tratamento conservador da apendicite aguda, e não só nesse tratamento conservador inicial, mas também surge uma questão com esses tratamentos não operatórios, que é o que fazer com o paciente depois que ele melhora do surto agudo. Será que eu opero depois? Não opero depois? Observo? Como que eu faço essa observação? Tenho que fazer algum exame de imagem de rotina para acompanhar? Enfim. Então, ainda está meio nebuloso isso aí. Para que fique bem claro, hoje em dia, a indicação para uma apendicite aguda é de tratamento operatório ainda pelas recomendações atuais. Porém, com os estudos novos, a gente tem visto outras coisas e é o que a gente vai discutir aqui, situações, principalmente que a gente não opera apendicite de cara, né? Essa que é a ideia. E eu acho que aqui tem várias coisas para discutir, várias situações diferentes. Então, acho que a gente podia, cada um pensar numa situação específica, levanta a bola, a gente discute, que eu acho que vai ficar mais bacana, né? E enquanto vocês se preparam para discutir, eu percebi que tem algumas folhas aqui da minha apostila do Step 1 que ainda estavam íntegras. Então, eu acabei de rasgar mais um pouquinho para que a gente possa continuar esse episódio aqui numa naturalidade maior. Diegão, manda aí uma situação que você acha que você não indicaria apendicectomia de cara. Eu acho que a galera tá esperando a gente discutir o tratamento não operatório da apendicite não complicada, né? Que são aqueles trials famosos. Mas vamos deixar para depois esse. Eu vou falar um que eu tive recentemente. Eu tive há uma semana, né? Chegou um paciente, 50 anos de idade, oriental, que ele tinha uma história bem típica de apendicite aguda, dor periumbilical, migra para fossa ilíaca direita, febre, clássico, laboratório clássico. Só que aí na hora que a gente... E ele veio referenciado, né? Na hora que a gente fez a tomografia, a imagem, cara, era de uma neoplasia de seco. Não era muito de uma apendicite aguda isolada. Ele tinha um abscesso retrocecal, periapendicular. O apêndice tinha sinais de inflamação, tinha um pouquinho de líquido livre, mas a parede do seco era muito espessada. Muito, muito, muito.
E na discussão com a radiologia, levantou-se a suspeita de uma neoplasia, uma apendicite associada a uma neoplasia causando uma apendicite racional, né? Faixa etária compatível, 50 anos de idade. O que não batia muito era a clínica, era bem aguda, mas até aí. E aí, diante desse cenário, a gente fez assim, bom, o que é pior? É pior eu fazer uma colectomia direita numa apendicite aguda complicada ou eu fazer uma apendicectomia e cortar um tumor que a princípio é localizado, né, só bloqueado no meio. Então a gente peca pelo menos ruim para o paciente. E aí surgiu a discussão, né? A primeira coisa que a gente determinou é que a gente não operaria de cara. Não se faria apendicectomia, não seria operado. Aí a gente discutiu, vamos drenar por radiointervenção? Aí a gente preferiu não, porque a gente tem alguma experiência de implante de adenocarcinoma no trajeto do dreno. Então a gente falou assim, bom, drenar a gente não vai porque é a suspeita de neoplasia. Vamos tentar fazer uma colono? Ela tava meio bloqueado, perfurado, sabe? Eu falei, talvez fazer preparo, vai atrasar, vai desbloquear. A gente achou melhor não. Falei, quer saber de uma coisa? Vamos fazer a colectomia direita, né? Vamos. A gente deu um tempo de antibiótico, o paciente melhorou clinicamente, sumiu a dor, leuco normalizou, pediu material, né? De videolaparoscopia, pediu pinça harmônica, tudo, grampeador. Isso era uma segunda-feira. Teve um pequeno atraso aí porque o paciente próprio não quis operar. Ele estava receoso, a gente explicou para ele. A gente conseguiu na sexta-feira operá-lo. E fez a colectomia direita oncológica. A gente não tem ainda AP, não saiu ainda. Mas a minha impressão olhando a peça é que não era neoplasia. Era só uma apendicite complicada mesmo, com um seco muito inflamado. Porém, eu não tenho esse AP ainda. Mas o que chamou muito a atenção, e aqui eu quero fazer o parênteses, é porque na cirurgia não tinha mais pulso e o paciente estava ótimo, cara. Então, se foi uma apendicite aguda, complicada, ela tratou completamente com uma semana de antibiótico. Uma semana não, 5 dias. Resolveu, cara, resolveu. Era como se estivesse operando uma cavidade que tivesse tido no passado um processo inflamatório no seco, sabe? Tava tudo soltinho, pouco sinal fluido. Só na hora de desbloquear mesmo o apêndice da parede, era o Léo que estava orientando, estava aderido. Tirando isso, cara, muito tranquilo. Então, uma situação que eu acho que não se deve operar é na suspeita de neoplasia. E aí você vai fazer um conjunto de informações, né? Faixa etária do paciente, idade, né? No caso, o achado tomográfico, né? Tomo sugestível, tempo de sintoma, tudo. E aí minha sugestão é não façam a apendicectomia clássica, porque você pode cortar um tumor no meio. Estuda melhor um pouco o caso e se for para a cirurgia em si, vá para uma colectomia direita. Uma situação seria essa. Você diz, talvez não operar de cara, né? Mas Isso. Quando eu digo não operar, não fazer a apendicectomia clássica. Tem cara de apêndice, talvez seja tumor. Vamos tirar o apêndice, se vier tumor na peça, tudo bem. Eu acho que não. Eu acho que isso é errado, né? Se você sem querer achar um tumor, tudo bem. Mas se você está desconfiando que é uma neoplasia de seco, acometendo base do apêndice, eu acho que não faz sentido você cortar ali, entendeu? Eu acho que é melhor tratar oncologicamente, né? Trata o meso, trata o tumor. Se tiver congelação, acho que é interessante. Mas a gente não tinha. Você vê, Flug, como a gente precisa repensar essa ideia de a gente preparar o episódio antes de gravar, né? A gente veio discutir um caso de apendicite aguda para tratamento não operatório. A primeira coisa que o Diego traz é um caso de um tumor de cólon. É brincadeira de mau gosto isso aí, né? Não, mas veio com a apendicite aguda. E no final eu acho que vai ser a apendicite aguda. Eu acho que vai ser uma apendicite perfurada, bloqueada. E só para eu entender do seu caso, não tinha coleção, é isso? Tinha. 4, 5 tinha ml coleção. retrocecal. Tinha. Tá bem pequena. 4, 5 ml. Não, 4, 5 centímetros. 4, 5 centímetros. Tá. Tá bom. 4, 5 centímetros de raio. Se a gente tiver certeza que era uma apendicite aguda, talvez eu fosse para drenagem percutânea. Eu acho que a gente vai discutir isso, né? O abscesso complicado. O cenário que eu trouxe é a suspeita de neoplasia com apendicite aguda. A recomendação é não faça apendicectomia clássica, típica, cortando o coto do apêndice. Estude melhor ou faça uma colectomia. Beleza. Tá bom? E você, Flugão, lembra de algum caso, alguma coisa que você acabou indicando, um tratamento não operatório? Ou alguma situação que você acha que é importante lembrar? Puxa, tem muita coisa para falar, mas não sei se eu vou conseguir organizar bem as ideias, porque são casos muito diferentes. Mas eu vou começar por um diferente. Uns 2 meses atrás, era um caso assim, não sabia se era apendicite aguda, se era um implante, se era um tumor. Aí uma equipe indicou cirurgia, mas não tinha sala, ficou para outra
não ficou muito confortável, aí desindicou, aí depois na sexta-feira indicou, né? Aí a gente indicou a cirurgia e tal, a ideia era entrar por vídeo, isso é uma característica muito importante, o vídeo realmente revolucionou a cirurgia do apêndice, porque ele dá muito mais informação, ele foge daquele McBurney, que tem uma visão muito limitada da cavidade, então fica muito mais, não dá certeza, mas fica muito mais fácil de diferenciar um processo mitótico de uma apendicite aguda, pelo menos, né, fica mais fácil. E no caso, quando você quando você olhava na câmera, parecia muito mais um implante mesmo no apêndice do que um tumor do apêndice propriamente dito, era mais do que um próprio tumor do apêndice. E aí eu tentei deslocar, falei, putz, mas já peguei várias vezes que eu achava que era tumor. Nossa, já perdi um número de vezes que eu achava tumor, era apendicite aguda com serosite, né? Nossa, pseudotumoral, às vezes eu dou esses termos, não sei qual que é o mais correto, mas perdi um número de contas e nunca deu tumor. Mas nesse realmente estava diferente. Putz, aí eu vi que não dava para fazer apêndice, não dava. Se eu fizesse apêndice, o coto ia ficar muito esquisito. Aí nessa premissa ele fez a coleta por vídeo mesmo. E aí o anátomo veio endometrioma, cara, era um implante de endometriose bem no apêndice, na base dele, né? Claro que só descobriu depois. Mas a questão do idoso, para você pensar, puxa, em tumor, olha, o idoso tem uma apendicite complicada por excelência. A maior parte das vezes que eu entrei em apêndice em idoso era complicada. Então acaba ficando meio redundante, assim, você achar que é neoplasia, né? Eu sei que seja uma imagem muito típica, porque a maioria mesmo vai ser aquele plastrão, abscesso colecionar com coleção. Aí nisso, eu ainda tenho uma abordagem mais invasiva mesmo, desde que você tenha vídeo. Desde que você tenha vídeo, porque senão a sua avaliação diagnóstica fica muito prejudicada. E é claro, né, você tem que partir que pode se virar colectomia direita. Sempre tenta evitar, viu? Sempre tenta evitar. A nossa experiência nesses casos de apendicectomia complicada, que a gente faz apendicite de intervalo após drenagem, tem uma taxa de neoplasia realmente muito mais alta que a média. Estamos falando de 15 a 17% ainda casos não publicados. Se bem que essa estatística é de tumores que não são malignos, não tem capacidade de metastatização. A gente não pegou nenhuma ainda que tinha capacidade de metástase. Então, ainda, tá bom, tem tumor? Tem, mas não vai mudar muito a conduta não, né? Talvez o que ficou muito claro pra gente é que, depois, já puxando um gancho para o segundo tópico da conversa, é sempre fazer apêndice de intervalo. Sempre. Você trata não operatoriamente numa primeira abordagem, mas segunda você opera pela essa premissa desse paciente idoso com uma forma complicada, que esse sim tem uma taxa muito mais alta que aquele paciente de 12 anos. Beleza. Legal, né? Então, começamos a discutir apendicite aguda, tratamento não operatório. Os dois casos até agora, um era um aspecto de tumor, o outro era um endometrioma. Então o episódio está fluindo bem, é isso aí. Então, vamos seguir, né? Vamos chegar num caso de apendicite normal para tentar discutir isso. Eu vou fazer essa pergunta para vocês dois. Num caso normal de apendicite aguda, um cara de 20 anos, homem, com apendicite aguda não complicada, vocês consideram fazer tratamento não operatório? Vai lá, Diego. Ô, animal. A gente tá discutindo quando não fazer a apendicectomia. Então, não fazer nada. Ah, entendi. Essa que é a sua desculpa. Então tá bom. Nesse caso do cara de 20 anos com apendicite aguda não complicada, quando que você opera esse apêndice? E se você não opera, o que você faz? Pronto. Vai lá, Flugão. Olha, a abordagem não operatória do apêndice, nesse caso que você não tem dúvida diagnóstica, né, eu não vejo motivo, a não ser que esteja numa condição muito hostil. Por exemplo, você não tem material adequado, você não tem anestesista, você está numa zona de conflito, sei lá, de guerra, selva, um hospital muito simples de local, no posto de saúde, que você tem um diagnóstico, aí eu acho que cabe sim um tratamento não operatório nesse paciente de asa 1 aí com apendicite não complicada. Porque por vezes você trata, mesmo no posto de saúde, e depois você encaminha para uma rede maior. Eu não sei o quanto que a gente queria já entrar nos artigos, mas com essa pergunta fica difícil eu não usá-los, né? Tem no trial que é o APAC, que a gente inclusive está comentando no trial de abdômen agudo inflamatório, e tem um CODA, que a gente falou ontem, né, na live. Eles dão suporte, em tese, para uma conduta não operatória, pelo menos inicial.
uma vez que, apesar desses casos seguirem, durante o segmento, precisarem de cirurgia em torno de 20, 30%, independente do estudo, não é 100%, na verdade é menos da metade. E o que é muito importante é que esses dois estudos mostraram que esse atraso, vou falar com bastante calma, que esse atraso no tratamento operatório não repercute em aumento da morbimortalidade. Então eu falo, putz, será que eu vou perder o time, vou prejudicar o paciente tendo essa dúvida ou tratando de maneira não operatória? A princípio não. Talvez você tenha que operar, mas isso não vai prejudicar. Sua cirurgia não vai ficar mais complexa por esse retardo do tratamento operatório. Eu acho que essa é a mensagem subliminar que os próprios artigos não falaram, a gente teve que dissecar para descobrir isso. Boa. Mas aí eu vou ter que te interromper, Flug, porque eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente no podcast ou assistindo no YouTube deve estar pensando o seguinte: esses caras estão malucos, porque que história é essa de esperar para operar? Se o paciente chegar com apendicite aguda não complicada e eu não operá-lo, será que ele não tem risco de perfurar o apêndice na sequência? E aí eu vou deixar o doutor Diego Adão entrar Mas nesse o Flug assunto. fica levantando a mãozinha dele. Eu não sei o que eu faço. Eu não tenho dia de fala, Flug, inferno. Não, se o Flug levantou a mão, acabou. Não tem, é a vez dele. Lógico, não tem vou como. fazer o quê? Fala, Flug. Como vocês são chatos? Meu filho mais novo tá falando, é muito chato isso, tem 3 anos. Não, porque a gente sempre acreditou que a apendicite era uma doença evolutiva, né? Assim como a Ele quer diverticulite, responder a minha pergunta. Olha que todas as safado. outras. Você Não, vê? mas é que eu gosto Caramba, dessa muito teoria bom. genética do apêndice, né? Então Que é fala, uma. Flug, fala a teoria genética do apêndice. Eu vou editar essa parte e vou tirar ele falando e vou falar depois tudo de novo. O cara tá predeterminado, o futuro dele tá traçado nas estrelas antes de ele nascer sobre a apendicite. Ele vai ter um jeito ou vai ter o outro. E aí talvez eu tenha alguma modificação ambiental muito pequena, mas a capacidade dele reagir inflamatoriamente a essas afecções cirúrgicas, né, tá pré-determinado. O cara vai ter asma, não vai ter, ele vai ter uma divertícula de grau 3 ou 2, já é pré-determinado. Então, ela raramente evolui. Tanto que quando você vai pegar gráficos de apendicite fase 4, tem 1 dia de história, 2. E aí você vai pegar apendicite fase 1, tem 5, 6 dias de história. Eles ficam uma distribuição meio homogênea, assim, sabe? Não é que conforme os dias vão passando, isso aqui é só o pessoal do YouTube, hein? Conforme os dias vão passando, a apendicite vai complicando. Não é isso que o gráfico mostra, né? Tirando a tese dessa evolução aí do apêndice. Boa. Posso falar Levanta aí, agora? Diego, Não, então. Para. não sei se eu Senão posso você vai falar. ficar- Pedir direito de fala Você aqui. levantou a mão? Se não levantou a mão, não pode falar, pô. Não, então vocês estão ouvindo a gente? Viram? A gente citou uma situação, um conjunto de situações em que a gente não faz apendicectomia, que é quando a gente desconfia que o diagnóstico não é apendicite aguda. Então, o primeiro grupo de doenças seriam essas, né? Você olhou, achou que não é apendicite aguda, a conduta não é apendicectomia. É você considerar uma outra intervenção, como uma colectomia, por exemplo, que aconteceu no caso de uma suspeita de neoplasia e de um implante de endometriose profunda no apêndice. Agora a gente sai desse cenário em que a gente estava discutindo a não apendicectomia, mas colectomia, e entra num cenário que a gente vai discutir a não apendicectomia, não cirurgia. Agora é não tudo, né? Que é onde que ele é possível. Ele é possível no paciente que tem uma apendicite aguda, numa fase inicial, não complicada. E por não complicada a gente quer dizer o quê? Gomes 1. Não está perfurado, não tem pinão peritônio, não tem fecalito, não é imunossuprimido, não é usuário de corticoide, etc, etc. Então esse paciente que tem uma apendicite tranquilíssima, a literatura nos dá algum respaldo em fazer antibiótico-terapia. Apenas. O problema é que tem que ficar uns dias internados, tudo. Porém, esse paciente não está livre da apendicectomia para sempre. Há uma grande chance dele ter uma recidiva em 5 anos. A recidiva bate aí 30%, 40%. Então seria não apendicectomia, não cirurgia num primeiro momento, mas com uma grande chance de uma apendicectomia no futuro. Isso poderia acontecer, mas a gente está autorizado a fazer isso daí. É comum? Não é comum, a maioria dos cirurgiões não aceita fazer, a maioria dos pacientes não aceita fazer, né? Então a gente ainda vive uma questão cultural. Mas a literatura nos traz um dado chamado de não inferioridade. Sem querer fazer mexendo o curso, no curso de MBA a gente discute o que é o conceito de não inferioridade,
mas o não inferioridade quer dizer assim, é um pouco pior, mas ainda... Não, é um pouco inferior numericamente, mas ainda não é pior, né? Então o que eles pensam? Eu vou dar antibiótico, eu tenho uma taxa de sucesso de 80%. É menor do que da cirurgia, que é de 99%. Mas como não vai operar, não vai para o centro cirúrgico, não vai entubar, não vai ter corte, não vai passar trocarte, não vai ter hernia incisional, não vai ter infecção de fio operatória, nada disso, tá autorizado. Aí entra o que o Guto perguntou pro Flug. Mas e se não der certo? E aqueles 20% que não deram certo? Porque eu tô falando que 80% vai dar certo. Eles não vão complicar com necrose do apêndice, perfuração, não. É o que o Flug falou, não. E esse é o grande ensinamento dos últimos anos para a história natural da apendicite aguda. A gente imaginava o quê? Aquela apêndice que não foi operada, se não der certo o tratamento clínico, vai necrosar e vai perfurar. A verdade é que o Flugão falou. Lá, quando o cara nasceu, os astros se alinharam e falaram assim, meu filho, teu apêndice não perfura. Tu tem o apêndice mais resistente do planeta, ele inflama e não perfura. Pronto. Essa apendicite não perfura. Enquanto tem outros, né, condenados pela fortuna do Flugão, na primeiro dia de apendicite aguda, perfurarás. O indivíduo chega perfurado com 24, 48 horas de história. E não foi o retardo que causou isso. Como é que seria, Flugão? Aí a genética, mais a biologia molecular do órgão, mais o músculo, mais o sistema linfático, mais o linfócito da placa de Peyer, a perfusão, o bioma do apêndice, não perfura em uns e perfura em outros. Então você está autorizado a fazer o tratamento clínico, não operatório, não cirúrgico, sem medo do evento adverso, necrose e perfuração. Porém, a recidiva existe, a gente sabe que ela existe. Então, se você negociar com o paciente não operar, fala para ele, daqui uns 5 anos, quase metade de vocês vai ter de novo. E aí opera, fica a critério de quem quiser. Eu prefiro operar, sendo muito sincero, eu acho que não vale a pena. Opera de manhã, vai embora no dia seguinte, opera de noite, vai embora no outro dia de manhã também. Porque já é não complicada, né? Vai lá, Flugão. Eu tô empolgado hoje. Inclusive, a minha teoria, cara, que Sua a cirurgia... teoria. Minha teoria flugiana. Tá. Ao mundo cirúrgico sempre vai ficar mais difícil. Cada vez mais vai ter mais apendicite complicada, cada vez mais divertícula complicada, e isso vai ser inevitável. Porque eu acho da seguinte maneira, não há mais seleção de espécie. Então as espécies que sobreviviam e bloqueavam bem as coisas, aquele cara que nasceu sorteado, bloqueava o apendicite, bloqueava um tiro, bloqueava uma flecha, bloqueava um espeto, caiu nele, era selecionado ao longo de milhares de anos, esse cara ia passando a genética pra frente, mas hoje não seleciona nada, né? Trata apendicite complicada, trata de diverticulite grau 4, esse cara se reproduz, passa os filhos, então... Se a teoria darwinista estiver certa, cada vez mais a gente terá espectros cada vez mais graves da doença ao longo dos séculos, né? A outra teoria é lamarquista, né? Que você pode selecionar geneticamente as coisas e tal. Talvez essa esteja mais certa que a darwinista, porque com o tempo eu acho que o tratamento não vai ser mais isso, vai modificar a capacidade genética do cara reagir. Então, em vez de dar um corticóide, não, cara, você dá uma droga que faz ele reagir certinho para bloquear o apêndice sem tirá-lo. E aí você vai modificar geneticamente a capacidade respiratória dele, a capacidade inflamatória dele através da teoria lamarquista. Então a girafinha realmente vai esticar o pescoço e conseguiu a comidinha que ela tanto queria. Meu Deus do céu. Você gostou, hein? Meu Deus do céu. Qual que é o nível de evidência disso? 1A, né? Máxima, um Adriano. cara. Não, Teoria 1A, darwinista. Adriano. Só você acredita nisso. 1A, um Adriano, é você que acredita. Pessoas que escutam Mania de Cirurgia, por favor, desconsidere o último minuto do episódio. Cara, eu vou te falar, eu tô com a impressão que eu tô no ano 4500 ouvindo um podcast, cara. Antes de Cristo, né? 4500 antes de Cristo, né? Ou 50 mil depois de Cristo, porque já tem o tempo de evoluir as pessoas nesse espectro flugiano aí. Sensacional, mas Flug, esse raciocínio, essa filosofia, muito bom. Não chama de filosofia isso não, nem vem. O que é isso aí? Devaneio. Divagação, besterol, sei lá, ideias do Flug, não é filosofia não. Sai fora, rapaz. Muito bom. Tá, e deixa eu fazer uma pergunta então agora que apareceu, antes de continuar, porque esse assunto é bom. Se você está num hospital que não tem laparoscopia e você tem um paciente de 20 anos de idade com apendicite aguda não complicada, você indica cirurgia aberta ou você indica tratamento não operatório? Olha só, Flugão, o Diegão aprendeu, levantou a mãozinha. Agora o Mania virou tipo tapa na cara, né? Quem aperta primeiro responde, porque com o Flug é assim. Tinha que ser assim mesmo, cara. Cara, essa sua pergunta é muito boa.
é muito boa. Porque se um ser humano neste Brasil de meu Deus passasse um apêndice do plantão noturno pro diurno, no dia seguinte era fogueira na Unifesp. Fogueira, não tinha conversa, cara. O cara era condenado em todas as instâncias, sem direito a recorrer, porque ele deixou um apêndice esperando a noite inteira para ser operado, esse apêndice vai perfurar. Como a gente já falou, Flugão divagou aí, não perfura, né? E por isso você não precisa, e o Jerusalém, o Guideline, dá essa recomendação. Na apendicite não complicada, você não precisa submeter o paciente a uma cirurgia de madrugada, sem equipamento de vídeo, com medo da complicação. Você pode tranquilamente aguardar o próximo horário letivo, colocá-lo na grade cirúrgica do dia seguinte e operar tranquilamente por vídeo. Vou dar um segundo exemplo, que a gente discute muito lá na escola. Imagine que no seu plantão tem 2 pacientes. Muito parecidos, em termos de comorbidade e tudo. Um tem apendicite aguda e o outro tem colecistite aguda. Apendicite versus colecistite. Eu posso garantir para vocês que 90% dos serviços desse país colocam na fila primeiro o apêndice e depois a vesícula. Com a certeza absoluta. Por quê? Porque culturalmente a gente aceita tratar clinicamente a vesícula e não aceita tratar clinicamente o apêndice. Mas se a gente pensar que o apêndice não piora com o tempo, mas a vesícula piora, que uma colecistite TOC 1 em 48 horas vira TOC 2, que a chance de lesão de via biliar, de converter, de sangramento é gradativamente crescente ao longo das horas e dias, se eu tivesse esses 2 pacientes, um apêndice e uma vesícula, o correto é você operar primeiro a vesícula para ela não progredir e depois o apêndice. E geralmente é o inverso. Então isso é uma coisa que a gente precisa divulgar bastante, você aí no seu centro, converse com seus colegas sobre isso, leve esse assunto para debate, pergunta para um amigo seu, você tem um apêndice e uma vesícula, os 2 são iguais, quem se opera primeiro? E aí você ensina o pessoal aí que primeiro é a vesícula, porque a vesícula progride, TOC 1 vira 2 e o 2 vai piorando. O apêndice não. Agora, se o apêndice for complicado, tudo bem, aí tem que entrar, né? Tô falando apêndice não complicado. É legal que essa aula da CDB que a gente discute essa mudança de história natural de apêndice, etc., é uma das mais badaladas da comunidade do bisturi, né? É bacana, esse assunto é legal. E você, Flugão, operaria ou não operaria? Jogo rápido aí. Só um parênteses rápido. É legal falar para o pessoal que entrar na CDB, as aulas estão gravadas. Vocês podem assistir a todas as aulas da comunidade. Tem mais de... Quantas horas de aula tem lá, Guto? 50? Não lembro. Acho que é 50, se eu não me engano. Acho que é por aí. Tem acho que são mais de 30 aulas dos principais temas. Ficam todas gravadas. É o seu CDB Flix. Você assiste quando você quiser. Eu concordo, eu sou totalmente contrário a operar cirurgia de madrugada. No começo da noite, uma cirurgia de porte pequeno, com uma apêndice asa 1, eletiva não complicada, vai bem, mas de madrugada, toda a equipe é pior para o paciente. Você não está sendo virtuoso em operar de madrugada, você está pondo o paciente e toda a sua equipe em risco, né? Mas, complementando essa pergunta, eu não vejo nenhum problema em operar aberto esses casos asa 1, em que você não tem dúvida nenhuma, paciente magro, novo, como a Rock Davis, por exemplo. Eu acho que é uma decisão pequena que vai muito bem, claro que tem que estar experimentar essa técnica, mas eu não acho nenhum desaforo, não tem vídeo, o vídeo vai chegar daqui 2 dias na outra cidade, não. Opera aberta, resolve a vida do paciente, e a gente fez isso por muitos anos, deu sempre muito certo, né? Claro, cenário ideal, obviamente, né? Você tem dúvida diagnóstica, é obeso, né, tal, aí é outra história, mas a maior parte dos casos são tranquilos e devem ser operados da maneira que você puder. Eu acho que o que é legal desse assunto é pensar que hoje em dia a gente fica mais confortável de expor possibilidades para os pacientes na apendicite aguda. A impressão que eu tenho é que antigamente era assim, o paciente tem apendicite, você chegava para o paciente falando, você precisa operar. Se você não operar, tem o risco do apêndice estourar. E aí fica muito pior, então a gente precisa operar logo. E aí você operava do jeito que dava, tinha vídeo, não tinha vídeo, você operava. Eu tenho a impressão que esses trabalhos, como vocês bem comentaram, eles... talvez o grande ensinamento desses trabalhos seja que retardar o tratamento, né, nesse grupo muito específico de paciente não traz um prejuízo substancial, né, não atrapalha a evolução do paciente. Então você consegue discutir isso com o paciente. Tem a gente pode operar aberta, os riscos e benefícios são esses. A gente pode esperar e tentar operar por vídeo, os riscos e benefícios são esses, e a gente pode
tentar não operar, e os riscos e benefícios são esses. Eu acho que hoje em dia o que é bacana disso é tentar ter essa discussão, porque por um lado, é o que o Diego falou, se opera por vídeo, o cara vai embora no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, resolveu a vida, com a taxa de complicação baixíssima, porém com custo hospitalar, alguma anestesia, etc. E por um outro lado, você poderia, teoricamente, não operar e ter um resultado satisfatório. Então, acho que fica um pouco nessa discussão. Eu acabo trazendo para mim essa situação porque me desestimula a operar aberto um caso, sabe? A não ser que você está, sei lá, numa cidade interior, não tem videolaparoscopia lá, até do ponto de vista prático, você nunca vai conseguir transferir uma apendicite aguda para algum outro serviço. Ninguém nunca vai aceitar isso, né? O sistema raramente vai aceitar. Mas eu fico pensando mais nessa situação, né? E agora, prosseguindo um pouquinho com esse assunto, vocês acham, e talvez até caminhando já para o final, né, do episódio, vocês que peguem uma situação agora, vamos imaginar uma situação hipotética que tem um paciente que chegou com apendicite aguda, fez tomografia, diagnóstico confirmou. Aí eu queria saber o seguinte: quando você assim, esse paciente veio e você foi tratado clinicamente, ele melhorou do ponto de vista da apendicite aguda, foi para casa e você está acompanhando no ambulatório. Quem que é o paciente que você considera operar e fazer uma apendicectomia de intervalo e quem você não considera e o que você faz antes de operar esse paciente? Você faz alguma coisa, opera direto, faz algum exame, investiga de alguma forma? Flugão, vamos lá, vamos começar com você hoje. Ah, boa. Isso a gente tem uma experiência razoável, né? A gente tem uma grande experiência com apendicectomia de intervalo, nesses apendicites complicados, em que o primeiro passo é a drenagem percutânea, depois a apendicectomia. O que a gente faz nesse intervalo, né? A maior parte dos pacientes são idosos e a prerrogativa é fazer uma colonoscopia para descartar uma neoplasia. Se bem que o protocolo vigente indica a colonoscopia até para pacientes mais novos, mas eu entendo que isso é criticável, deve ser feito mais nos pacientes idosos. A gente faz uma avaliação pré-operatória, a maior parte dos pacientes tem algumas comorbidades para serem tratadas, cardiopatas, diabéticos, imunossuprimido tem de montão, lúpico, insuficiência renal crônica. A gente compensa isso depois, sempre indicamos a apendicectomia de intervalo. Salvo um ou dois casos em que era unfit, pegando emprestado aí os escritórios do toque, onde o paciente não comportava a cirurgia. Basicamente era um triarterial com insuficiência renal crônica, e a gente viu que a apendicectomia ia ser muito deletéria. Mas, a princípio, pela prerrogativa da neoplasia que a gente tem visto, né, de 10 a 15%, mesmo que benigna, a gente acaba indicando para todo mundo. Boa. Eu acho que uma coisa que a gente tem que discutir ainda, a gente, eu digo a literatura, né, para que serve a apendicectomia de intervalo, né? O que é essa apendicectomia de intervalo? Porque assim, o paciente não vai ter sintoma, concorda? Porque se ele estiver tendo dor crônica em fossa ilíaca direita, que não é muito comum, a apendicectomia não é de intervalo, é terapêutica para tratar dor crônica. O que a gente está falando é um indivíduo que ele teve o surto de apendicite aguda, foi controlado, ele recebe alta, e a gente vai indicar uma cirurgia pensando em um racional. Qual que é o racional? Profilaxia. Profilaxia de alguma coisa. Ou é profilaxia de uma nova crise de apendicite aguda, ou é profilaxia, na verdade não, é terapia de uma neoplasia que eu não sabia que estava lá, né? Então, ou eu tiro o apêndice para ele não ter outra crise, ou eu tiro o apêndice porque eu desconfio que há um câncer lá. Seria semelhante a um raciocínio que eu poderia aplicar, por exemplo, na diverticulite aguda. Eu tive uma diverticulite aguda, eu vou fazer uma sigmoidectomia eletiva. Imagina que o paciente não tem dor. Eu estou tirando esse sigmoide por quê? Porque eu quero prevenir novas crises ou porque eu acho que essa diverticulite aguda esconde um câncer? É mais ou menos assim. Mas na cirurgia do sigmoide, como ela é muito mais mórbida, a gente é um pouco mais cauteloso. Como diria o Flug, o cirurgião entra como, Flugão? Ó. Curupira, com o pé virado para trás, querendo terminar logo, né? O Flug inventa essas coisas. Porque tem o risco do Hartmann, da fístula, então a gente espera ter mais crises do sigmoide, se tiver muita recorrência, espera ter comprometimento da qualidade de vida, faz colono para excluir câncer, para justificar a colectomia. Como o apêndice sai muito fácil, é fácil tirar, né? Todo mundo está acostumado, ninguém fica fazendo muita ciência, né? Primeiro faz a colono, tem gente que pede colono, tem gente que pede, mas tem gente que não pede.
espera mais crise, tira logo essa porcaria. Por isso que o conceito de apendicectomia de intervalo ele é muito mais forte do que o conceito de sigmoidectomia de intervalo. Mas a gente não tem uma evidência boa de que a gente está fazendo a melhor coisa. Então eu acho que minha resposta seria, estude caso a caso. Tem suspeita de câncer? Faz uma colono. Acha que a colono vai ser insuficiente? Oferece apendicectomia para o paciente. O paciente não quer operar, não está tendo recidiva nenhuma. Explica para ele que talvez ele nunca mais tenha mesmo a recidiva e não tem problema nenhum. Isso vai ser muito comum em quem teve um abscesso e foi drenado por radiointervenção. Então o paciente chegou com abscesso, apendicite aguda com abscesso, fez o abscesso. Você não quer operar porque está com medo de lesar a alça, fazer uma colectomia direita. Então você coloca um dreno. Melhorou, você tratou aquela crise. Faço apendicite de intervalo ou não? Cai no mesmo raciocínio. Só que aí o que vai acontecer? Flugão cantou a bola. Quase 20% de câncer em algumas cortes, né? Será que dá para deixar quieto 20% de neoplasia? Eu acho que se o paciente tiver mais que 45 anos de idade, não dá. O risco é muito alto. E aí você vai ter que individualizar. Faz colono em todo mundo? Faz apendicectomia de intervalo em todo mundo? A verdade é que a literatura não tem essa resposta de uma forma clara, né? Cada serviço meio aí tem a sua conduta. Lá na escola, a gente faz a colono e faz apendicite de intervalo. No HC também, pelo que eu entendi, né, Flugão? Então, acho que os cirurgiões ainda são muito conservadores do ponto de vista de resolver o problema, né? Mas liberais do ponto de vista cirúrgico. A gente quer tirar o apêndice, porque é fácil de tirar. Então vamos ver o que a literatura vai caminhar nos próximos anos aí. Fala, Flugão. Cara, eu operei uma porrada de pacientes em apendicectomia de intervalo. O que eu posso compartilhar com vocês? A maior parte é bem lisa, parece que não aconteceu nada. No entanto, os pacientes que têm algum tipo de sintoma, você vê, tem uma dorzinha aqui, não come bem, é uma apendicite complicada. Se prepare para um cenário bem hostil e mais fibroso, diferentemente do cenário agudo, né? É complicado às vezes, quando esses pacientes têm sintomas. E realmente, pegando emprestado dos trabalhos, o apendicolito é um fator de risco para isso não dar certo, no sentido em que você consegue resolver o abscesso, mas ele fica chateando, fica caranguejando aí, né, que o Darim fala, fica caranguejando de lado, assim, e aí você acaba fazendo apendicectomia de intervalo nesse cenário hostil, novamente. Boa. E é bom lembrar que a gente está falando de tratamento não operatório de apendicite aguda não complicada. Esse tratamento não operatório, hoje em dia, na literatura, não tem suporte se o paciente tem apendicolito, né? A ideia é que se o paciente tem apendicolito e você tentar tratamento não operatório, a chance de dar errado é mais alta. Então a impressão, pelo menos da literatura, é que para você fazer esse tratamento não operatório, o paciente não pode ter o apendicolito na tomografia. E só para reforçar aquilo que o Diego falou, tem um trabalho bem legal. Agora estou na dúvida de que ano que foi publicado, mas ele é recente, deve ter um ano ou um ano e pouco. Na International Journal of Surgery, que é um trabalho que fez uma análise de fatores de risco de neoplasia em pacientes que são submetidos à apendicectomia de intervalo. É um trabalho grande, muitos pacientes. E quando eles analisaram, acho que se eu não me engano, eles fizeram uma regressão logística para fazer essa interpretação, e o que eles observaram é que o único fator associado à maior incidência de neoplasia foi a idade. Eles acharam um valor de corte de 40 anos. Estão reforçando o que o Diego falou. Esses pacientes mais idosos, né? Esses pacientes que não são tão novos, então não é aquele de 20, 22 anos, mas é 40, 45, 50, esses pacientes já têm uma incidência um pouco maior de neoplasia. Então, se você for individualizar a sua indicação de apendicectomia de intervalo, pelo menos seguindo esse trabalho, o que ele sugere é que você considere fortemente a idade do paciente para talvez indicar a apendicectomia de intervalo nos pacientes maiores de 40 anos. O Flugão acho que ficou incomodado por causa da idade, né? O Flugão já está com seus 85. Né? Você sabe o que é critério de idoso? Idoso, todo aquele cara mais velho que você. Então, idoso, se tem 40, tem que ser acima de 40. Por aí vai. Posso fazer um resumão, então? É bem isso. Faz aí. Resumão. Então, apendicite não complicada, paciente jovem sem comorbidade. Tratamento padrão ouro, apendicectomia videolaparoscópica. Não precisa ser correndo, pode ser letivo. Posso oferecer para esse paciente o tratamento não operatório? Pode. Funciona em 80%. Recorre mais ou menos em metade em 5 anos. Beleza? Não é a primeira escolha, mas pode fazer. Apendicite aguda complicada com abscesso, sem sepse, sem peritonite. Opera? Não.
Aumenta risco de colectomia e lesão de alça. Conduta, dreno, por radiointervenção. Melhora o quadro. Faz apendicectomia de intervalo no idoso, se for mais velho que você, com certeza, depois de uma colônia. No jovem, discute caso a caso, não é uma certeza na literatura. Apendicite aguda, que eu não tenho certeza que era apendicite aguda. Câncer, endometriose, tuberculose, Crohn, opera? Não. Individualiza cada caso a caso e toma melhor conduta. Doença inflamatória intestinal? Não faz nada. Endometrioma? Opera. Pode tirar o apêndice ou o cólon. Câncer? Faz uma colé direita. E lembre, na suspeita de câncer, é melhor um apêndice numa peça de colé direita oncológica do que um câncer cortado no meio de uma peça de apendicite aguda. Era isso. Muito bom. Eu só não concordo 100% com a ideia de funcionar todas as coleções. Porém, isso vai ficar para um próximo episódio, para a gente discutir apendicite aguda complicada. Eu vou detonar o Diegão. Senhores, aguardem, eu vou detonar essa frase do Diegão e a gente vai destruir essa... Aliás, para usar um termo atual, né? A gente vai desconstruir essa narrativa filosófica do Diego Adão. Você vai ser cancelado já já. Eu quero só Muito saber bom. se o senhor tem lugar de fala para desconstruir a minha narrativa. Questão de ordem. Muito bom, senhores. Então, até mais um próximo episódio sobre apendicite aguda que a gente vai fazer em breve. Porém, ficamos por aqui e, para parafrasear o Dr. Adriano Flug, adiós, senhores. Adiós.